Lucas, capítulo 23, nós vamos ler versículo 32 e 33, e depois nós vamos pular para o 39. Lucas 23, 32. Todos encontraram o Novo Testamento, o Evangelho? Lucas 23, 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores. Eles eram o quê? Malfeitores. Para com ele serem mortos. E, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. Repete comigo: blasfemava dele. Blasfemava dele. Dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Se assente, não feche a Bíblia. Amém? Os meninos do louvor, fiquem comigo aqui. Amém? Queridos, obviamente todos nós conhecemos o texto, sim ou não? Mas Deus nos deu uma palavra de reflexo ou de reflexão durante esses dias, e hoje eu coloquei para o papel aqui, fiz um esboço, fiz vários esboços, mas na verdade eu só trouxe um esboço que Ele colocou no meu coração. Eu acho que é esse que é para entregar para a igreja, amém? Com o tema, a última chance. Qual é o tema? A última chance. Olha só, irmãos, poderia ser outro tema, poderia ser outra temática, poderíamos ir para outro campo, mas olha o que Deus coloca no meu coração: a última. Queridos, eu já falei tantas vezes de chances para pessoas, mas na verdade eu nunca preguei sobre última chance. Agora, se você for entender o contexto aqui, por cima, aqui foi a última chance de duas pessoas, sim ou não? Eles perderam, um perdeu, o outro não. Agora, escute isso, porque isso é para a nossa vida. Sabe aquele cabeça dura que você evangeliza? Tem algum na sua vida? Tem algum na sua família? E não quer saber de Cristo de jeito nenhum? Pode ter certeza, ele vai ter uma oportunidade, nem que seja na última hora. Vai. E qual que é a temática aqui para a gente desenrolar? Ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque muitas vezes a gente olha, a gente evangeliza, a gente fala do amor, a gente dá exemplo, a gente mostra na palavra, e parece que a mente não clareia. Pá! A pessoa não compreende, não quer sair da idolatria, não quer sair da vida que está vivendo, não compreende que o único beneficiado, se sair, não será o reino, mas será a própria pessoa. Mas mesmo assim a pessoa diz: ainda não é tempo, ainda não é chegado a minha hora, ainda eu não tenho vontade, ainda não é hoje, é amanhã, é outro dia. Mas o tempo vai passando, e passou 20, passou 30, passou 40, alguns já chegou nos 50, eu sei que tem pessoas que já passou dos 70 e está chegando no 80, mas Deus me alegrou em partes hoje. Por quê? Porque eu sei que ainda haverá a última chance. Então é mais ou menos. Só que a gente não pode perder esse time.
Porque você nunca sabe qual que será a sua última oportunidade, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que vai ser sacado dessa terra. E se você for sacado dessa terra sem reconhecer Jesus como Salvador de tua alma, você perdeu a sua última oportunidade. Vamos lá. Todos sabem que aqui foram crucificados Jesus com 2 ladrões, sim ou não? Agora, qual que é a temática, qual que é a introdução para nós aqui dar uma entrada nisso aqui de fato? O que cada um fez na sua última chance. Olha só, irmãos, 2 ladrões, 2 condenados, na verdade 3, e toda condenação em madeira, toda condenação em cruz era para piores bandidos. Colocaram Jesus nessa condenação, daqui a pouco a gente fala disso. Mas ali e naquela época só ia para a morte de cruz, daquela forma, bandidos, ladrões de piores caráter. Por quê? Era para quem estivesse debaixo da cruz, olhasse, visse a vergonha, a tortura e o tipo de morte que aquelas pessoas estavam tendo, e aí elas iam pensar 2 vezes se iam cometer algum tipo de crime para não ir para aquela cruz. Então Jesus estava naquela condenação de tortura, Jesus estava naquela condenação de vergonha, Jesus estava naquela condenação de morte, junto com 2 malfeitores. Agora, o que aqueles homens fizeram nas suas últimas oportunidades? A Bíblia diz que um aceitou a Cristo, aceitou o reino de Jesus, falou bem de Jesus, defendeu Jesus, mas outro blasfemou, outro não reconheceu a Cristo, o outro recebeu a condenação. Então, na última oportunidade, o que eles fizeram? O primeiro, olha lá, ele blasfemou de Cristo, está no versículo 39, ele estava dizendo que Jesus não tinha poder para sair daquela situação e tirá-los dali. Ele estava dizendo assim: ei, na cruz, na condenação, ele blasfemando, tu não tem poder, tu não é tudo isso não, tu não é tão grandão como as pessoas estão dizendo aqui. Ele estava blasfemando, por quê? Porque se você tivesse poder, tu sairia daí e também nos tiraria. Olha só, na última oportunidade, ele blasfemou. O que mais ele fez? Ele duvidou do Salvador. Por que ele duvidou? Se tu és o Cristo. Ele não diz tu és o Cristo, ele duvidou de quem era. Imagina você na sua última oportunidade, ou na oportunidade que lhe é dada, você dizer: será que é Jesus? Será que ele vai voltar? Será que realmente ele construiu uma casa para nós? Será que realmente é verdade a palavra de Deus que todo mundo prega 2000 anos atrás? Não há muita diferença de nós para algumas coisas, sim ou não? Para quem pensa diferente. Então não duvide de quem ele é, tenha certeza, ele é o Salvador de nossa alma. O que aquele ladrão fez? Ele não temeu a Cristo, porque não respeitou e nem reverenciou. Ele poderia ter ficado calado, que era melhor. Imagina alguém diante do Rei dos Reis e não ter temor. Imagina diante do Rei dos Reis, olhando que ele está sendo condenado de uma forma inocente e não temê-lo, mesmo indo para a morte. Então, na última oportunidade, esse homem não temeu. O que mais que ele fez? Ele rejeitou a salvação na última hora. Ele poderia ter confessado, ele poderia ter crido, mas o que ele fez? Ele rejeitou na última hora. Me ajuda aqui, irmãos, porque a gente já começou com tudo. Diga para alguém assim: não desperdice as oportunidades. Diga para alguém, vamos lá, 1, 2, 3, não desperdice as oportunidades que Deus lhe oferece para reconhecer e se entregar para Ele. Não desperdice, não desperdice as suas oportunidades, a oportunidade de orar, a oportunidade de cultuar,
a oportunidade de adorar, a oportunidade de se curvar, a oportunidade de se reconciliar, a oportunidade de se reconectar. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e a hora. Meu pai saudável, todo mundo conhece a história. Meu pai cheio de força, e graças a Deus ele foi para o céu, e a gente tem certeza. Mas nós esperávamos que Deus ia recolhê-lo. Por quê? Porque ninguém sabe o dia. Fala para alguém assim, é surpresa. Não desperdice nenhuma oportunidade. Se Deus mandar você recomeçar, recomece. Se Deus mandar você reconciliar, reconcilie. Se Deus mandar você perdoar, perdoe. Se Deus mandar você mudar, você mude. Se Deus mandar você descer, você desce. Se Deus mandar você encurvar esse narizinho empinado, você faça isso. Porque você não sabe o dia que ele vai voltar. Mas de uma coisa a gente tem certeza: haverá destino. Agora, qual é o destino? Vamos saber aqui. Então, o primeiro ladrão, irmãos, que eu não sei se era o da direita ou da esquerda, ele rejeitou a salvação. Irmãos, na oportunidade dada, quantos cultos para você reconciliar? Quantos cultos para você retornar? Quantos cultos para você levantar a mão? Quantas palavras no YouTube, na rádio, na televisão para você se converter? E por que a dificuldade? E por que a dificuldade? Você vai esperar a última hora? Você vai esperar a última chance? Ou você vai se converter agora? Escuta, vamos lá para o outro, para a gente definir. O outro ladrão, a primeira coisa que ele fez, foi defender Jesus. Porque ele repreende o outro. Ei, cala a tua boca. Ele repreende o outro ladrão. Irmãos, ele defendeu Jesus. Olhe para cá. Está faltando alguém que defenda o cristianismo de verdade. Defende com atitude, defende com caráter, defende com moralidade, defende com uma vida em Cristo, em Deus. Está sobrando pessoas que escandalizam o Evangelho, mas está faltando alguém que de fato defende o cristianismo como ele deve ser defendido. Quando vê alguma vergonha, quando vê alguém envergonhando, sabe o que você tem que dizer? Ei, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou levar para frente essa postagem, eu não vou levar para frente esse vídeo, eu não vou levar para frente essa conversa que está no Face ou no WhatsApp. Eu vou dizer em nome de Jesus, está repreende. Irmãos, tem defensor do Evangelho aqui? Para envergonhar tem muitos, mas para repreender tem pouco. Você tem que levantar o dedo mesmo, irmãos, e repreender. Então ele defendeu Jesus. Segunda coisa que ele fez, ele reconheceu que estava naquela situação por justiça. Nós merecemos, mas ele não merece. Ele não merece. Ele não, mas nós merecemos. Aquela cruz que Jesus estava, de quem era? Bata no peito aí, você vai saber de quem era. Era de quem? Aquele ladrão estava dizendo: a cruz que ele está pendurado, pregado, essa cruz é minha. Ele não merece, mas nós merecemos. A dificuldade hoje do cristão é reconhecer que está errado, é reconhecer que precisa descer, é reconhecer que precisa voltar. Sabe quem precisa voltar? É ele lá, ele não veio hoje. Sabe quem precisa recomeçar? É ela não veio hoje. Sabe quem precisa reconhecer? Eu nem vou olhar para você, diga quem é. Eu. Pronto. Terceira coisa, ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, para um judeu chamar alguém de Senhor, ele só chama alguém de Senhor no momento que ele reconhece que ele é o Messias. Na última oportunidade, eu acredito, com as minhas palavras, os meus olhos estão te vendo. Eu estou vendo a salvação de Israel.
Na última oportunidade ele diz: o meu Senhor está do meu lado, sendo crucificado na minha mesma vergonha, na mesma cruz, na mesma condenação. Meu Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se ele estivesse no chão, ele se encurvava diante do Senhor. Ele estava dizendo: meu dono, meu amo, meu Deus, meu Cristo, Messias de Israel, esperado, desejado, és tu, meu Senhor. Na cruz da condenação ele se curvou. A quarta coisa que ele fez ali naquela cruz, ele reconheceu que Jesus era inocente. Quando ele diz ele não merecia isso, ele não merecia aquilo, irmãos. Jesus não merecia. Às vezes, irmãos, a gente está aprendendo algumas coisas quando a gente estuda um pouco mais. A gente esquece de agradecer, e isso a gente aprendeu esses dias atrás. Agradecer pelos feitos de Jesus naquela cruz. Eu sempre oro dizendo: Senhor, que ignorância nós temos, porque nós não conhecemos e nem entendemos e nem compreendemos o tamanho do valor daquele sacrifício na cruz. Nós falamos daquela cruz como se fosse uma história de carochinha. Nós falamos daquela cruz como se fosse uma história contada no canal 7 que a gente via antigamente. Mas aquela cruz, irmãos, é a causa ao qual você não é consumido e nem enviado ao inferno. Aquela cruz era a condenação que era para você, mas ele tomou o teu lugar, ele pagou o preço por você. Então ele não merecia, porque ele só fez o bem. Esse é o nosso Cristo. Então, nas nossas oportunidades, a gente tem que agradecer os seus feitos. A quinta situação, ele reconheceu que Jesus é rei. Quando ele reconhece que Jesus é rei? Quando ele diz assim: lembra-te de mim quando entrarem no teu. Então todo reino tem um rei. Ele está reconhecendo que Jesus é o rei dos reis. Olha só, irmãos, é simples essa adoração. Você pode aí levantar a tua mão e fazer alguma coisa para esse rei? O dia está quente, mas, irmãos, no céu não vai ter isso não. Isso é reconhecer que ele é rei. Ele vai lembrar. Se você andar nos caminhos, ele não vai te esquecer. Ele é o rei, 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 ele é o rei dos reis. E o que eu aprendo aqui? Só quem precisa de uma chance sabe como ela é importante e preciosa. Vai falar com alguém que está preso. O que ele queria? Uma chance. Só me dá uma chance. Vai falar com alguém que fez uma burrada na vida. Ai, se Deus me desse mais uma chance, eu faria tudo diferente. Só sabe a importância de uma chance, irmãos, quem colocou os pés pelas mãos e está afundado numa lama terrível, moral, espiritual, física, financeira, sentimental, amorosa, está num limbo, está num lixo, dizendo: Pai, me dá mais uma chance, porque eu preciso sair dessa situação e eu não sei como. Percebe que um perdeu, o outro não. Percebe que um perdeu a chance, perdeu a oportunidade, e o outro agarrou com unhas e dentes. Então tem coisas que Deus pode fazer pela nossa vida, sabe quando, irmãos? Hoje. Não perca a oportunidade de adorar, irmãos. Ele muda cativeiro, ele muda a situação, ele tira de baixo e coloca por cima, ele tira a tristeza, ele arranca a depressão. Alguma coisa ele faz. Não perca a oportunidade de se lançar. Só um pouquinho de glória aí. Não perca a oportunidade de se lançar aos pés dele. E aí a gente começa a entender e ligar algumas coisas dentro desse texto e contexto. Por quê? Porque eu fui falar para uma pessoa que ele precisa, e que essa pessoa precisa vir para o Senhor e para a igreja. Ela me diz na minha cara, tipo assim: eu não vou porque vai parecer que eu vou buscá-lo, porque eu estou por baixo.
vai parecer que eu vou para a igreja agora só porque eu estou passando por esse processo ruim. Então eu tenho vergonha da igreja, eu tenho vergonha de Deus, ou seja, de parecer um mendigo. A pessoa tem vergonha de se humilhar, por isso que não vem. Mas esquece o que está dito na palavra, no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É quando você mais precisa, irmãos, que Ele mais te atende. É quando você mais precisa, que seu coração está mais latente. É quando você mais precisa, que a lágrima desce. É quando você mais precisa, que você ora com unção, que você busca com intensidade, que você se curva diante da autoridade dele, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eita, Deus tremendo. Diante daquilo que esse segundo ladrão disse, Jesus respondeu para ele o quê? Hoje mesmo estará comigo no... Foi contemplado. Você vê como é importante não perder a oportunidade, irmãos? Da condenação da cruz direto para o paraíso. Que bênção, não? Agora escute, vamos analisar a condenação dos três de duas formas. Fica comigo aqui que você vai aprender. Nós estamos no culto de ensino. Vamos analisar a condenação dos três de duas formas. Vamos lá para aquela cruz agora. Primeiro, ali havia o tribunal dos homens. Segundo, ali havia o tribunal de Deus. Tribunal dos homens, preste atenção, não tem misericórdia. Tribunal de homem, até quando o homem pede perdão, até quando o homem está perdoado por Deus, o homem às vezes não perdoa. Eu até gosto de você, mas perto de mim eu não quero mais. Não é assim? Então no tribunal do homem, é um tribunal sem misericórdia. Por quê? Porque até o justo foi condenado. Olha bem, o tribunal do homem é sem misericórdia. Deixa eu só mostrar para você algo aqui na Bíblia. Lembra quando Jesus estava ali riscando a terra ou areia? Foi pega uma mulher no ato de adultério, lembra? Está lá em João capítulo 8. A mulher foi pega no ato do adultério e foi levada para Jesus condenar. Olha só o tribunal de homens. E eles falaram assim: olha, está escrito que se alguém for pego no ato de adultério ou adulterando, pode ser apedrejado em praça pública. Irmãos, nós acabamos de ler aqui o Pentateuco. Quem está lendo a Bíblia? Quem leu um versículo que talvez passou em branco aí, eu não me lembro onde está, depois você procura onde quiser, que só podia apedrejar alguém no ato de adultério que tivesse as mãos limpas. Ele não poderia ter pecado para apedrejar. Por isso que Jesus responde no tribunal de Deus. Tribunal do homem diz: mata. Tribunal de Jesus, ele diz: aquele que não tem pecado dentre vós, seja o primeiro a lançar a pedra. Todas as pedras caíram. Por quê? Porque o tribunal do homem mata, mas o tribunal de Deus é vida. A condenação, você vê, no tribunal do homem, a condenação é sem misericórdia. Por que é sem misericórdia? Porque Jesus e os seus discípulos estavam no Getsêmani. Aonde? No Getsêmani chegou uma turma e pega Jesus.
Essa turma chega, pega Jesus e leva Jesus para o Sinédrio, e no Sinédrio ele foi investigado pelas autoridades, sacerdotes e sumo sacerdote. E qual era a questão a ser julgada? Me diga, o sumo sacerdote diz: me diga, por favor, não me esconda com minhas palavras, tu és o Filho de Deus? Me diga se tu és o Filho. Me diga, por favor, se tu é, porque a Bíblia diz que eu vos conjuro. Sabe o que ele estava fazendo? Eu te imploro, fala para mim, tu és o Filho de Deus? Jesus responde da seguinte forma: tu dizes, é você que está dizendo o que eu sou. O sumo sacerdote rasga os seus vestidos e começa a dizer: blasfêmia, blasfêmia, esse homem é digno de morte. E ele foi condenado por ser feito e chamado, e de fato é filho de... Agora presta atenção para você ver como é que é interessante. Jesus orava? Sim ou não? Você vê Jesus orando? Aonde você vê? Nos textos, em muitos textos. E Jesus desceu do monte, e Jesus subiu para orar, e Jesus despediu a multidão e foi orar. Isso é comum. E Jesus entrou na casa de tal pessoa para orar. Então, vendo isso, os discípulos chegam em Jesus, está escrito lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ou antes um pouco: mestre, nos ensina a orar. Por quê? Porque todo judeu ora, e ora que é uma bênção, mas a oração do judeu é uma oração repetitiva, é uma oração que todos fazem no mesmo horário e da mesma forma. Mas Jesus passava horas, Jesus passava a noite, Jesus passava a madrugada, Jesus entrava à noite e saía no outro dia orando. Então não dá para orar com repetição a noite toda. Então os discípulos chegou e disse assim: mestre, nos ensina a... Agora lembra, nenhum judeu chama Deus de pai. Chamar Deus de pai, sabe o que é chamar Deus de pai? É blasfêmia. Por isso que Jesus foi condenado. Por isso que Jesus foi condenado, porque chamou, ou porque se fez filho de Deus. Agora, chegam os discípulos e imploram: mestre, me ensina a orar. Então Jesus começa a ensinar eles a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. O Pai não é mais meu, o Pai não é só meu, o Pai é, a partir desse momento, só nós temos uma religião que pode chamar Deus de Pai, Deus de Pai, Deus de Pai. Ele poderia dizer assim: Pai meu, Pai meu, Pai meu, ou meu Pai que estás no céu. Não, até parece que ele colocou todo mundo na mesma condenação. Por isso que ele teve que ir por aquela cruz, por todos, porque ele fez todos nós filhos. Pai que estais no céu, glória, meu Deus, colocou todos nós na mesma condenação. Por quê? Porque Deus é teu Pai. Oh meu Deus do céu, glória a Deus por isso. Então estava ali o homem inocente no tribunal sem misericórdia, que é o tribunal de homens. Amém? Agora preste atenção: se tem tribunal de homem, também tem tribunal de Deus. Sim ou não? Vamos ver aqui o tribunal de Deus. O tribunal de Deus é assim, irmãos: ainda que o justo é condenado, preste atenção, olhe para cá que eu vou terminar a frase. Olha como é que é o tribunal de Deus. O tribunal do homem, o final é morte, é sem misericórdia. Mas o tribunal de Deus, ainda que o justo é condenado, levanta a mão para a gente falar isso junto. Ainda que o justo é condenado, ele viverá, ele viverá, ele viverá, ele viverá. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Vamos aprender aqui. Pode ser que nessa vida a justiça do homem fale com você, e você vai ver que muitas vezes você fez, você ajudou, você tirou do bolso, você tirou seu tempo, você fez muita coisa, mas nunca recebeu ao menos um tapinha nas costas, nunca recebeu um obrigado, nunca recebeu um abraço dizendo: olha, valeu a pena,
muito bom que você fez, eu gostei. Aliás, a única coisa que você gostou, que você ouviu, foi: não gostei, não foi bom. Mas na sua concepção você deu tudo, você fez tudo, você deu o seu melhor, você deu a sua força, você deu o seu tempo, você deu o seu bolso, você deu o seu dinheiro, você deu o tempo que você tinha com a sua família. Então escute isso: pode ser que nessa vida a justiça do homem fale com você, mas a de Deus, levanta a sua mão que eu vou dizer, a de Deus, o tribunal de Deus, oh glórias, eu sinto Deus aqui, ele é baixo, sobre aquele como baixo, ele é baixo, subindo, arabaço, subindo, abaixo. Pode ser que ninguém viu, mas ele viu. Pode ser que ninguém reconheceu, mas ele reconheceu. Pode ser que ninguém retribuiu, mas ele vai retribuir, ele vai abençoar, porque dele nada escapa. Fique em paz, existe reconhecimento dele. O problema é que a gente quer reconhecimento de alguém. O problema é que a gente quer fazer para que alguém veja. Dá o seu melhor, diga para alguém: dá o seu melhor, faça o teu melhor, porque te recompensando aqui ou não, lá no céu tem recompensa, haverá recompensa. Quem não recebe aqui, você não tem como escapar. Então a vida é assim. O tribunal do homem é sem misericórdia, mas o de Deus, irmãos, ele é justo. A Bíblia diz que Deus é, ele é justo, ele é justo. Se ninguém vê, ele está vendo. Vamos lá, para a gente terminar essa parte. No tribunal de Deus, o inocente Jesus ressuscitou, ao terceiro dia está sentado à destra do Pai. Olha como é que é diferente. No tribunal de Deus, o absolvido ladrão, ele foi crucificado pelo tribunal dos homens, mas no tribunal de Deus, ele está no paraíso com Jesus. No tribunal dos homens, aquele que cometeu o erro e não reconheceu Jesus teve um destino, e eu nem vou falar, você sabe qual que é, porque ele foi reprovado no tribunal dos homens e não teve aprovação no tribunal de Deus. Olha só o paralelo perigoso, porque talvez a pessoa é reprovada no tribunal do homem e esquece que tem um tribunal de Deus. O tribunal de Deus é o que importa, não é o do homem. Aquele foi reprovado no do homem e não tinha aprovação no de Deus, então o destino dele, por não reconhecer Jesus, foi o inferno. É forte isso ou é fraco? Diga para alguém assim: a vida, diga com força, a vida é um tribunal, e a sua conduta te dará o destino. Obediência a Cristo, levanta o dedo para o céu assim, diga: eternidade com Deus. Desobediência à palavra, pode abaixar a mão e dizer assim: sofrimento eterno. O que você quer? O que você quer? Vamos partir aqui para a conclusão. Por quê? Porque nós vimos aqui cada ponto de cada um. Vimos aqui um tribunal que significa os dois. Agora vamos olhar uma visão panorâmica dessas duas situações. Diga comigo: visão panorâmica. É de cima para baixo agora, ok? Dois ladrões. Diga comigo: dois ladrões. Eu vou comparar isso aqui, irmãos, a duas situações: ou dois cristãos, ou duas igrejas. Vamos comparar aqui com duas igrejas, porque foi uma absolvida e uma foi para o limbo do inferno. Duas igrejas. Eu vou explicar por quê. Por que duas igrejas? Porque um estilo de igreja
queria liberdade, e o outro estilo de igreja queria libertação. Quem queria liberdade? Senhor, me tira daqui, ou melhor, desce daí, salva a ti mesmo e depois a nós. O que esse homem, o que essa igreja queria? Liberdade. Na verdade, tudo que ele não queria era a cruz. E o que ele queria? Apenas descer da cruz. O que ele queria? Ser livre. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou comparar isso a uma igreja que só quer liberdade, quer descer da cruz e não quer carregá-la, não quer ficar no compromisso, não quer ter compromisso, mas quer liberdade. É alguém que quer a bênção, é alguém que quer a vitória, mas não quer o processo que essa vitória vai lhe acarretar. Porque a Bíblia nos ensina, eu vou desenrolar isso aqui, que sem renúncia não tem como servir a Jesus. Irmão, servir a Jesus não é um vento. Servir a Jesus, preste atenção, no passado a gente entendeu assim: eu venho e o Espírito de Deus faz tudo. Ele tira o meu vício, Ele tira os meus trejeitos, Ele tira a minha ignorância. Irmãos, vai por mim. Não é assim. Não é, porque tem muita coisa sua servindo a Jesus que precisa ser tirada, sim ou não? Então, se fosse essa linha de raciocínio, você era perfeito, você já estava evoluído de uma forma super. Mas o tempo se passou e você ainda é cheio de defeito. Por quê? Porque o que ele fez? Ele comprou a sua salvação, ele pagou um preço, ele abriu a cancela da sua condenação e te tornou livre. Mas a renúncia é contigo. Você que renuncia o palavrão, é você que renuncia a pornografia, é você que renuncia a prostituição, é você que renuncia a fornicação, é você que renuncia os vícios, porque senão você vai colocar tudo na conta dele, mas não é na conta dele, é na tua. Por que tu é fraco assim? Porque ele não fez a obra ainda. Não, ele já fez a obra, irmão. Você não está vendo que ele estava na cruz? Você não está vendo que ele morreu e pagou o preço? Você não está vendo que a Bíblia diz que o céu é tomado? Você não está vendo que a Bíblia diz que aquele que não carregar a tua cruz não é digno dele? Então tem muita coisa em mim. Bate no peito e diga: tem muita coisa em mim que precisa ser mudada. Eu preciso arrancar, eu preciso tirar, eu preciso parar de ver, eu preciso parar de falar, eu preciso ser mais calmo, eu preciso parar de brigar, eu preciso parar de ser ignorante. Eu não quero só liberdade, eu quero libertação, e libertação dói. Você está entendendo? Queria liberdade. Eu desço da cruz do madeiro, eu vou fazer o que eu fazia. Ele era ladrão, o que ele ia fazer? Descer da cruz e voltar a roubar, irmãos. Vamos pontuar isso aqui. Quem é aquele que só quer liberdade? É aquele que diz assim: eu só quero a bênção. Senhor, hoje eu vim aqui, eu estou com dor, eu quero ser. Senhor, eu estou precisando de uma porta, eu vim aqui, eu quero uma. Senhor, meu casamento está passando por um processo difícil, eu quero que o Senhor faça algo lá. Não é você que tem que mudar, não é você que tem que ficar quieto, não é você que tem que aprumar algumas coisas. A gente quer que Ele faz, só quer liberdade, não quer mudança. Está entendendo? Sim ou não? A igreja que quer somente liberdade, a igreja que quer somente, irmãos, vamos analisar, a igreja que quer somente liberdade, a palavra liberdade significa independência. Significa o quê? Vamos pegar isso aqui que você vai gostar disso aqui. Ó, vamos explicar de novo. Eu peguei 2 ladrões, fiz desses 2 ladrões 2 igrejas, uma liberdade e a outra libertação.
A palavra liberdade, no dicionário, significa independência. O que significa? Tem muita gente dizendo, eu sou livre para fazer o que eu quero descer. E aí, mas você vai me servir? Eu vou fazer o que eu quiser. Quer ser livre, quer voltar para bagunça, quer tomar uma de vez em quando, quer escutar um funkzinho ainda ali no seu fonezinho, quer dançar o seu forrozinho de vez em quando, quer ir para o botequinho uma sexta ou outra. O que você quer? Eu sou independente, eu sou livre. Opa, percebe? Quem é esse independente? Vê se você se identifica ou você vai identificar alguém. Se eu quiser ir para a igreja, eu vou. Se eu não quiser, eu não. Qualquer coisa eu assisto o culto no YouTube. Faz o que quer. Não doutrina a sua própria vida. Irmãos, por que é bom um culto de ensino? Porque ele nos confronta, certo? Isso aqui não é acusação, pelo amor de Deus, não me olhe com cara feia. Mas isso aqui, irmãos, porque é o seguinte, se a gente não aprende, se você não aprende, jamais você vai ser liberto. Conhecereis a verdade, verdade e palavra, e a verdade da palavra vos... Quando você entende o processo, para onde você está indo, irmãos, cai a chuva, cai a canivete, dor, enfermidade, você sabe para onde está indo, então você não é enganado e nem levado por nenhum vento de doutrina. Eu conheço a verdade e eu sou liberto. Está comigo? Posso continuar ou não? Liberdade significa independência. Tem algum crente independente aqui? Eu sou independente, eu não preciso da igreja. Conhece esse tipo de fala? Se eu quiser, eu cultuo na minha casa. Eu não sou desviado, eu cultuo lá na minha casa, na frente do meu celular, na frente do meu computador, porque Jesus, Ele está em todo lugar, mas Ele voltará para buscar E se você é membro independente, você é membro amputado. Membro amputado não faz parte do corpo. O corpo tem membro. Se o membro está cortado, é um membro amputado. Ele volta, o membro amputado fica. Tu quer ser independente? Está pegando aí? Está vendo como é que é o processo do ensino? Mais uma frase, vê se você se identifica ou vai identificar alguém. Se eu quiser dar dízimo, eu dou. Se eu não quiser, não dou. Você está controlando até aquilo que Deus te dá. E agora? Irmão, você está vendo como a gente precisa de uma libertação? E não é só liberdade? Porque tem gente que pode ganhar 10 mil, ele chega aqui e dá 50 reais e diz, eu dizimei. Não, você sabe que não é assim. Está na Bíblia. Eu não sou livre, eu estou precisando de libertação. Eu sou salvo, eu sou remido, aleluia. Eu sou dependente dele. Quando você sai da dependência dele, você é independente dele. Então você faz a tua igreja, você faz o teu culto, você cultua do jeito que você quer, e você faz as suas regras. Eu quero sair da cruz, eu só não quero carregar. Não me ponha pressão, não me cobre, não me mande mensagem, não me ponha na parede. Eu não quero cruz, eu quero andar independente da cruz. Mas Jesus diz diferente. Vamos lá, vamos ver se você vai se identificar com isso. Meu Deus, olha, se eu quiser obedecer, eu obedeço. Se eu não quiser, não tem problema. Tá certa essa frase? Tá errado. Escute isso. Igreja que só quer liberdade, quer cobrar os direitos. Me tira daqui. Quer cobrar os direitos. Você tem todo o poder, mostra que você tem poder, me tira daqui. Quer cobrar os direitos, mas não quer cumprir os deveres. Está fácil compreender ou não? Quem quer liberdade, só liberdade, vive pedindo para que Deus o tire da prova, mas não quer entrar no reino.
Deus, me tira dessa prova, mas não quer entrar no reino. O outro diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quer descer da cruz, mas não quer carregá-la. Mas a Bíblia diz em Mateus 10:38: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Está amargo agora, né? Estava tão bom. Escuta aí, diga para alguém assim: quem desce da cruz, quem é tirado da cruz, Jesus disse que tem que carregar. Tem jeito, né, irmão? E aí, quem falou para você que o evangelho da liberdade é o evangelho de Jesus? Logo, logo a gente vai pregar sobre 2 evangelhos que existem. E aí você segura a cinta aí, segura, como é que o pessoal fala lá, que o negócio vai tremer. Porque vai ter coisa que a gente vai ter que tirar da gente. Vamos analisar outra igreja, a igreja que quer libertação, em 5 minutos. A igreja que quer libertação. Você quer libertação? Pensa que a libertação é só de possessão, né? Você pensa. Irmão, às vezes a gente precisa se libertar da comida, do excesso, do açúcar, do refrigerante, da desobediência em algumas partes da nossa vida. Vamos lá entender a igreja que quer a libertação. Libertação, ó, vamos lá. Fica aqui rapidinho, eu vou explicar isso aqui, a segunda igreja que eu levei para a igreja que quer libertação, certo? Pensa comigo e entende aqui. A igreja que quer liberdade, a liberdade é do lado de, mas a libertação é do lado. O que você precisa? Aparência ou vivência? O que você precisa? Dizer que é ou ser? O que você precisa? O que você quer? Mostrar para todo mundo que está vindo para a igreja? Ou ser crente? O que você quer? Dizer para todo mundo que faz parte de uma igreja, de uma congregação, de uma assembleia? Ou está indo para a glória junto com ele? Porque liberdade é aparência, é externa, mas libertação é por dentro. Liberdade os outros vê, libertação você sabe. Isso eu não quero porque isso não me faz falta. Eu não preciso ver porque não tenho fome. Eu não vou colocar isso na boca mais, sabe por quê? Porque para mim isso ficou nojento. Eu não vou tomar mais isso, sabe por quê? Porque até o cheiro eu não gosto. Irmãos, você não precisa ficar assim mais, ó. Tem alguém vendo? Liberdade, a liberdade. Ninguém está vendo. Então, ó, para dentro de algum lugar. Ninguém está vendo, eu sou livre. Mas a libertação pode entrar, mas eu não entro porque eu não quero, eu sou liberto. A libertação pode ver, mas eu não vejo, sabe por quê? Porque se eu ver, eu não vejo, isso para mim não faz falta. Eu sou liberto. Então o que a igreja deve buscar? Liberdade ou libertação? Liberdade ou libertação? Então levanta as suas mãos, eu vou aqui profetizar. Diga comigo assim: Jesus, me liberta dos vícios, da prostituição, das idolatrias e de tudo que envolve o pecado, porque eu quero libertar. Eu não vou continuar, irmãos. Pega na mão de alguém aí, levanta essa pessoa. Que igreja você quer ser? Eu vou fazer uma pergunta para a gente orar. Tem alguém aqui que quer libertação e ser livre de tudo que lhe atormenta? Entrega hoje a tua vida para Jesus. Quem é o primeiro? Tem aqui? Quer confirmar no altar? Então vem aqui para frente. Pode obedecer, puxa o que custar, retira tudo que sobra de mim, quebra o meu
só pensa em liberdade, ou a igreja que quer ser liberta? A igreja que vai viver para a terra, ou a igreja que vive para o céu? Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Outro evangelho, se descer um anjo, a Bíblia diz, vamos pregar nisso qualquer dia, e te pregar outro evangelho, a Bíblia diz seja anátema. A palavra anátema significa tenha nojo, eca. Se te pregar o evangelho que não seja o evangelho do reino, o evangelho que te liberta, o evangelho que te confronta, sai fora, porque só vai te massagear, te alegrar, mas naquele dia não vai estar dentro do reino com Jesus. Então o que importa, irmãos, é descer da cruz, pegar o pé da cruz ali com um machado, quebrar a cruz e falar: ó, eu não te largo, vou carregar você até o fim da minha história. Renúncia, renúncia, renúncia. Amém, Danilo? Renuncia o mundo, renuncia os vícios, renuncia com entendimento para uma vida melhor, para morar com Ele no céu. Amém? Estende as mãos aqui, irmãos, para a vida do Danilo. Pai, confirma. Ele está lúcido, está falando com a boca. E se tem verdade aí, dessa renúncia, dessa libertação, faz desse homem um pregoeiro da tua palavra. Que o nome dele ecoe como um servo de Deus transformado para a tua glória, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Aplauda o Senhor.